Você já se perguntou como um dos maiores impérios da história, o Império Persa, surgiu? Para responder a isso, precisamos voltar no tempo aos primeiros dias da antiga Pérsia. Tudo começou com o clã Aquemênida. O clã Aquemênida foi fundada por Ciro, o Grande, no século VI a.C. Liderado por um líder carismático e ambicioso, Ciro, o Grande, nasceu por volta de 600 a.C. e faleceu em 530 a.C. Ciro nasceu na Pérsia, em Anshan, que fazia parte do Império Medo na época. Ele ascendeu ao trono persa após a conquista de Astiages, o último rei Medo, em 550 a.C. Sua morte ocorreu durante uma campanha militar contra os nômades massagetas na Ásia Central. A maneira exata de sua morte é incerta, mas sua visão de governança e sua política de tolerância deixaram um impacto duradouro na história. Ciro não estava satisfeito em apenas liderar seu clã. Ele tinha ambições maiores, sonhos de unir as tribos persas dispersas sob uma única bandeira. E assim, ele iniciou uma série de campanhas, utilizando seu gênio estratégico e habilidades diplomáticas para reunir as tribos. Não foi uma tarefa fácil unir diversas tribos e povos sob uma única bandeira, mas Ciro não recuava diante de um desafio. Seus esforços deram frutos e, em breve, as tribos persas estavam unidas como uma só. Isso marcou o início do que viria a ser o Império Persa, com Ciro no comando. Sua visão, determinação e liderança lançaram as bases para um império que se estenderia por 3 continentes. Assim, o palco estava montado para o surgimento de um império que deixaria uma marca indelével na história. Mas como esse império incipiente cresceu para comandar territórios tão vastos? Esta é uma pergunta que desperta a curiosidade de muitos. A resposta está na combinação estratégica de diplomacia, poder militar, incorporação cultural e sistemas administrativos inovadores. A expansão agressiva do Império Persa foi liderada por ninguém menos que Ciro, o Grande. Ele era um líder que valorizava a estratégia sobre a força bruta, muitas vezes optando por táticas diplomáticas antes de recorrer à guerra. Ele enviava emissários a reinos rivais, propondo a absorção pacífica em seu império. No entanto, quando a diplomacia falhava, seus poderosos exércitos eram mais do que capazes de garantir a vitória. Ciro permitiu que os povos conquistados mantivessem suas tradições culturais, línguas e religiões, o que contribuiu para ganhar a lealdade de muitas populações. Essa política de tolerância contrastava com práticas mais opressivas de alguns impérios da época. Ao adotar uma abordagem flexível em relação à diversidade cultural e étnica dentro de seu império, Ciro estabeleceu uma base sólida para a coesão entre as tribos e povos sob seu domínio. Essa habilidade diplomática e estratégica contribuiu para o sucesso na criação do Império Aquemênida. Só para esclarecer o Império Aquemênida, refere-se especificamente à dinastia que começou com Ciro, o Grande, e terminou com Alexandre, o Grande. Aquemênida é derivado do antigo nome persa Haqamanish, que se refere à dinastia governante. E o Império Persa refere à totalidade dos impérios governados pelos persas ao longo da história, incluindo os Aquemênidas. Os sucessores de Ciro seguiram seus passos, continuando a expansão com uma combinação de táticas e força. Eles conquistaram terras do Mar Mediterrâneo ao Rio Indo, trazendo uma vasta gama de culturas sob seu domínio. Mas, em vez de impor a cultura persa sobre os conquistados, escolheram um caminho diferente. Permitiram que essas diversas culturas mantivessem seus costumes e tradições, uma decisão que fomentou um sentimento de respeito e lealdade para com o império. No entanto, essas culturas diversas representavam um desafio administrativo. Como gerenciar um império tão vasto, repleto de uma miríade de tradições e idiomas? Os persas enfrentaram isso com um sistema administrativo inovador. Eles dividiram o império em províncias, ou satrapias, cada uma governada por um satrapa, um governador local. Esses satrapas se reportavam diretamente ao rei,
garantindo um controle eficiente sobre os vastos territórios. Além disso, os persas estabeleceram um sistema eficiente de comunicação conhecido como a Estrada Real. Essa rede de estradas facilitava viagens rápidas e comunicação por todo o império, fortalecendo ainda mais o controle central. Foi um testemunho da engenhosidade persa e de sua capacidade de se adaptar e inovar diante dos desafios. O crescimento do Império Persa não foi resultado do acaso ou mera ambição. Foi um processo calculado, uma mistura de diplomacia estratégica, força militar, respeito cultural e inovação administrativa. Em poucas décadas, esse império incipiente se transformou em um poder colossal que comandava respeito e admiração. Em questão de décadas, o Império Persa havia se transformado em um poder colossal. Então, qual foi o auge do poder do Império Persa? Você pode perguntar. A resposta a isso está nos reinados de dois governantes extraordinários, Dário, o Grande, e Xerxes, o primeiro. Sob Dário, o Grande, o império expandiu suas fronteiras, alcançando o Egito a oeste, a Índia a leste e a Sítia ao norte. Mas não se tratava apenas de expansão territorial. Dário era um administrador sábio que dividiu seu império em províncias, cada uma governada por um satrapa, ou governador. Esse eficiente sistema administrativo, aliado a uma moeda padronizada e uma rede de estradas, permitiu uma governança eficaz sobre o vasto império. Em seguida, chegamos a Xerxes, o primeiro, um governante de grandeza que buscou superar as realizações de seu pai. Xerxes continuou a expansão e consolidação do império, mas seu reinado também viu a construção de uma das cidades mais magníficas do mundo antigo, Persépolis. Persépolis, uma cidade adornada com palácios, salões e edifícios grandiosos, foi um testemunho da habilidade arquitetônica do Império Persa. Sua construção envolveu os melhores artesãos de todo o império, cada um contribuindo com seus estilos e técnicas únicos. O resultado foi uma cidade que exibia as diversas culturas do império, todas sob uma estética persa majestosa. E não se tratava apenas dos grandiosos edifícios. O império também se destacava em realizações culturais. Ele incentivava as artes, a literatura e as ciências. A abrangência do império permitia a troca de ideias e conhecimentos entre diferentes culturas e civilizações, promovendo um rico cenário de desenvolvimento intelectual e artístico. Em essência, o auge do poder do Império Persa não se tratava apenas de conquistas territoriais. Era sobre a fusão de diversas culturas, a criação de cidades majestosas, o estabelecimento de sistemas administrativos eficientes e o fomento das artes e das ciências. Era sobre a criação de um império que não era apenas poderoso, mas também sofisticado, diversificado e intelectualmente vibrante. Não esqueça de deixar seus comentários e sugestões, pois sua participação é inestimável para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações. Obrigado por fazer parte desta comunidade e até a próxima história fascinante.